Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Pircher e hoje nós vamos falar sobre corda seca. Bem-vindos ao canal. A corda seca original começou a ser praticada lá no Egito, na Mesopotâmia, há muitos séculos atrás. Para fazer esses azulejos com esses padrões geométricos, eles embebiam uma corda ou um cordão num produto oleoso misturado com óxido escuro, e aí esse cordão ele era colocado sobre o azulejo ainda cru e pressionado, de modo que ele fizesse um contorno nos desenhos. Depois o cordão era tirado, a peça era pintada e como o produto é oleoso, ele repelia o esmalte que é a base da água. Com isso, eles conseguiam fazer com que o esmalte ficasse preso nessa porçãozinha assim, nesse espaço, sem misturar uns com os outros. Essa técnica acabou sendo difundida junto com a expansão árabe, quando os árabes começaram a ir para a Península Ibérica e para partes da Europa, e trouxeram também um pouco da cultura deles. E especialmente na Península Ibérica, na região de Córdoba, começaram a praticar uma pintura que eles faziam também um cordão pintado com uma mistura de óleo de linhaça com óxido de manganês e depois preenchia os espaços com esmalte cerâmico e eles faziam candelabros. Essa prática ficou muito comum e conhecida como corda seca. Isso aconteceu por volta do século X e até hoje o maior museu de corda seca do mundo está em Madrid, que é o Instituto Valenciano Dom Juan. Há registros de que os incas também utilizavam uma técnica muito parecida com a corda seca. Eles faziam desenhos utilizando um capim bem gorduroso e preenchiam os espaços entre essas linhas do capim com corantes naturais. Depois queimavam as peças na fogueira. Eu vou mostrar hoje para vocês uma forma de fazer a corda seca em baixa temperatura. Eu vou utilizar aqui uma peça da Vasos Horizonte, é uma peça feita em terracota, uma argila para ser queimada em 1000 graus. Aliás, quem me pediu para fazer esse vídeo foi a Débora, do Vasos Horizonte. Então, em homenagem a eles, eu vou usar uma peça deles. Essa peça, ela é um suporte de galão de água, para depois você colocar a torneirinha, apoiar o galão. E como é uma peça de baixa temperatura, ela acaba absorvendo um pouquinho de água, porque ela fica um pouquinho porosa, e é o mesmo princípio dos filtros de barro. Quando ela absorve água e acaba trocando esse calor e essa umidade com o meio ambiente, ela mantém a água que está lá dentro fresca, assim como as moringas também. Eu vou utilizar esmaltes da Arte Brasil, são esmaltes para baixa temperatura. Vou utilizar algumas bisnaguinhas, lápis. O tipo de lápis que eu vou usar são lápis para desenho, do tipo B. Os lápis de desenho, eles têm a grafite bem macia. Para ela ficar macia, é misturado material gorduroso. É por isso que eu vou usar esse tipo de lápis. Quanto maior o número do lápis, 4B, 6B, 8B, mais gordura ele tem. Eu vou utilizar também óleo de linhaça e óxido de manganês. Mais devagar, eu vou explicar tudo direitinho conforme a gente vai trabalhando, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é limpar muito bem a peça utilizando uma esponja úmida, mas não encharcada. O objetivo é para tirar bem o pó, a gordura. Garante também que a sua mão não está cheia de gordura. E depois nós vamos escolher alguns desenhos. Você pode desenhar à mão livre ou você pode imprimir um desenho. No caso aqui eu vou fazer das duas maneiras, ok? Eu vou pegar um desenho. Como isso daqui é para pôr suporte de água, achei que seria interessante utilizar um desenho assim com motivos marinhos. E entre o papel e a peça de cerâmica, eu vou colocar uma folha de carbono, carbono normal. E então, com uma caneta ou um lápis comum, eu vou desenhar contornando toda a imagem.
Você reparou que esse desenho que eu peguei, ele tem vários riscos internos. Eu vou ignorar esses riscos, eu vou fazer só o contorno. E aí, eu tenho a imagem aqui. O que acontece é o seguinte, eu preciso ter áreas internas para eu poder depositar o esmalte. Então, eu vou vir com o lápis, olha, aqui eu tenho 3B, 8B e 6B. Eu vou usar o 6B. Eu vou fazer o contorno pensando que dentro desse contorno vai vir o meu esmalte. Por quê? Na corda seca, o que a gente faz é utilizar essa propriedade que o óleo e a água não se misturam, devido à diferença de densidade deles e também devido à característica de immiscibilidade deles. Eles se repelem. Então, como esse lápis aqui, essa grafite, ela é super gordurosa, ela vai fazer uma linha e quando o esmalte cerâmico, que é a base de água, encostar nessa linha, ele vai ser repelido. Então, ele vai ficar dentro dessa linha, ele não vai passar. Essa é a característica principal da corda seca. Aqui, eu estou utilizando uma maneira um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim, de fazer a corda seca, que é utilizando o lápis. A luz de outono tá maravilhosa, né? Vamos aproveitar. Então deu para ver aqui que as linhas, elas são sempre de formas fechadas, olha. Eu vou imaginar que o esmalte vai ficar aqui dentro, tá? Não tem nenhuma linha, nenhum desenho aberto. Eu também escolhi dois outros animais aqui. Eu escolhi uma arraia e um tubarão. Os animais eu vou fazer com essa técnica, pegando o desenho, transferindo com o carbono e depois passando o lápis 6B por cima. Vamos dizer que essa seria uma corda seca um pouquinho mais contemporânea. Depois que eu terminei o desenho, eu tô passando aqui, ó, para fechar, garantir que todas as linhas estejam fechadas, para eu conseguir guardar o esmalte lá dentro. Tá certo? Bom, aqui ficaram os animais, todos feitos com lápis e papel. Entretanto, a gente sabe que a corda seca era feita originalmente com uma mistura de óleo de linhaça e óxidos de manganês ou óxidos de ferro. Então, o que eu vou fazer? As algas e as ondas nessa outra técnica para você ver a diferença. Eu vou utilizar o óxido de manganês sobre um azulejo que já está esmaltado, é um azulejo comercial, tá? Vou colocar o óxido aqui. Vou acrescentar o veículo oleoso, o óleo de linhaça. E eu vou espatular, ou seja, eu vou esfregar bem essa espátula, quebrando todos os grãozinhos do óxido de manganês. Para ele ficar uma pasta muito boa para ser trabalhada. Para trabalhar com essa mistura aqui, esse entintado, eu vou utilizar um pincel bem fininho e é um pincel que eu uso somente com óleo, porque depois ele pode contaminar o meu pincel e aí eu não consigo usar ele de novo com esmalte. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um lápis desse tipo aqui, ó, Bic Evolution, que é um lápis que tem pouquíssima gordura na grafite. Se eu errar, eu posso apagar
e não vai afetar o meu esmalte. Então, com o lápis, eu vou fazer os desenhos que eu quero, mais ou menos as linhas assim para seguir. E depois que eu tenho as linhas para seguir, eu venho com o pincel e vou pincelar. E aí eu vou tomar bastante cuidado, porque você percebe que eu sou destra, então eu vou fazer sempre nesse sentido, porque eu vou apoiar minha mão para cá. Esse óleo, ele demora muito para secar, então vou fazendo no sentido que a minha mão não tem perigo de borrar o desenho. Eu estou com toda a volta desenhada. Agora, eu vou preencher com o esmalte azul e verde cada miolinho desse daqui. Lembrando que os animais eu fiz com lápis e as algas eu fiz com uma mistura de óleo de linhaça e óxido de manganês. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que os animais eu estou fazendo com uma corda seca mais moderna, eu vou pegar o esmalte e vou colocar numa bisnaguinha. E vou fazer a aplicação desse esmalte com a bisnaguinha. Toma cuidado, porque aqui, ó, pode melecar, tá? Que ele demora para secar. Então agora, com cuidado, paciência, ouvindo aquela música que você gosta, você vai preencher o espaço com a bisnaguinha num sistema que a gente chama de gotejamento. O que que é isso? A gente pinga uma gotinha e puxa. Pinga uma gotinha e puxa. Pinga a gotinha e puxa. E assim a gente vai preencher todo o desenho. Passei o esmalte na peça inteira e agora eu vou queimar. A luz já foi até embora. É um trabalho bem minucioso, delicado. Demanda tempo, sim, claro. Como tudo na cerâmica. Lembrando que eu vou queimar essa peça em 1000 graus, porque essa argila é uma argila de baixa temperatura. Então eu escolhi um esmalte de baixa temperatura também. Vai ser queimado em 1000 graus. Originalmente, a corda seca é uma técnica de baixa temperatura, mas, como nós estamos falando ao mesmo tempo do original e do contemporâneo, você pode sim fazer a corda seca em alta temperatura. O que você vai ter que fazer? Escolher uma argila que chegue na temperatura de alta, 1240, ou de média, 1220, e escolher um esmalte que não escorre na temperatura que você vai queimar. Então, se você quer queimar média temperatura 1220, você vai escolher a argila de 1220, o esmalte de 1220 que não escorre, tem que ser um esmalte que fica da maneira que você colocar ele na peça. Inclusive, eu estou fazendo uma peça aqui vertical, né? Vertical. Para ver que o esmalte não vai escorrer. Se você quer queimar 1240, você vai escolher uma argila de 1240 e um esmalte de 1240 que não escorre. Eu posso indicar para média e alta temperatura os esmaltes da sigla SC, que significa Stroke
Coat. Você pode encontrar esses esmaltes na Rise e na Ceramix. Você pode também comprar os esmaltes da PG. PG são esmaltes fabricados pelo Centro de Cultura Cerâmica da Prisa Paludo. Eu já testei esses esmaltes, são esmaltes queimados na temperatura indicada pelo produtor, ele não vai escorrer. Agora a gente vai queimar e vamos ver os resultados. Olá, aqui está o resultado da queima. Argila, terracota, queima 1000 graus. Nos esmaltes vocês viram que eu já expliquei. E você pode perceber que não escorreu, ele fica um gordinho assim na peça, né? E aí vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui? Na técnica em que eu utilizei somente o lápis, durante a queima, o material do grafite, que é gorduroso, foi queimado, volatilizou, foi embora e desapareceu. E ficaram as linhas vazias, mostrando o que está embaixo do esmalte, que é a própria argila. Nos locais onde eu misturei o óleo com o óxido, olha o que aconteceu. O óleo foi embora durante a queima e ficou o óxido, certo? Então ficaram as linhas pretas onde estava o óxido de manganês. Então aí está o resultado da queima. Vocês conseguem agora visualizar e entender o resultado visual e estético que dá cada uma das práticas, das técnicas que eu mostrei para você. Eu conto com a generosidade do seu olhar, porque esse não é o forte do meu trabalho, então eu fiz especificamente para mostrar a técnica, mas tem pessoas que fazem a corda seca de forma primorosa, como você vai ver agora na sequência o trabalho da Solange. Então, essa é a Solange Saraiva, do Sol e Barro, que fez essas peças maravilhosas que eu mostrei para vocês e em corda seca. Tudo bem, Sol? Tudo bom. Então, conta um pouquinho pra gente como que você fez essas peças. Que ela utilizou, gente, uma técnica um pouco diferente da que eu mostrei para vocês até agora. Certeza. Eu uso a cera. Existe a possibilidade do lápis, existe a possibilidade de você usar o óxido e existe a possibilidade de você usar a cera como um veículo gorduroso que vai repelir as cores, o esmalte, no caso, né? E vai delimitar a linha, essa linha bem fininha que fica entre os desenhos. Você tem que ir com um pincel bem fininho. Eu uso um da Keramic, o 20/0, o número é 323 e a numeração dele é 20/0. Eu uso ele específico para cera. No momento que você usou um pincel para cera, você não pode usar ele para outra coisa, porque senão ele pode causar... Contamina, né? Contamina o seu esmalte. Então, você passa a cera em toda a linha e depois espera secar a cera e esmalta. E aí eu achei muito legal que você falou assim, que você mistura a cera com cor. Isso. Você pode, se você não quiser que a linha fique branca, porque no caso, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, a argila era branca. Então, quando eu fiz, o espaço ficou marcado, eu achei que ele não deu um contraste tão legal quando ela tem na tabaco. Que aí o fundo aparece mais. Isso é um gosto meu. Então, eu misturei o corante na cera. O corante, a cera é volátil, ela vai sair na queima e o corante vai ficar. Então, a linha vai ficar colorida. Isso é muito legal. E aí, o teu trabalho é maravilhoso. Parabéns, viu? Então, fica aí mais uma forma de você fazer a corda seca utilizando cera. Recapitulando, você aprendeu hoje fazer a corda seca com o lápis grafite, com o material oleoso misturado com óxido e com cera, pura ou
misturada com corante. Para os amantes da corda seca, é um vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Uma boa semana para todo mundo. Meus agradecimentos especiais para Solange, que gentilmente concordou em participar e mostrar o seu lindo trabalho. Tchau!